Bem-vindos, soldados e soldadas. Eu sou o Caçador de Questões e hoje iremos caçar questões de romantismo brasileiro. Primeira questão é uma questão do Enem. No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época, o romantismo. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos, era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha. Não, era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Texto da editora Jackson, do Rio de Janeiro, 1957. A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita na alternativa. Olhe, antes de eu resolver a questão, tente fazer você mesmo. Isso pode te ajudar. Não tenha medo. Despausou? Pronto. É a letra A, de assassino. Justamente porque Machado de Assis, sendo uma grande figura do movimento literário que é próximo ao romantismo, o realismo, ele foca justamente na realidade dos fatos e a vida como ela é. Já um autor típico do romantismo, ele literalmente ignora ela e fantasia sobre ela, a vida, o amor, as mulheres principalmente e principalmente sobre a morte. E a melhor alternativa é a letra A, porque é justamente isso que um autor do romantismo faz. Segunda questão, essa aqui é da FUVEST. Poderíamos sintetizar uma das críticas do romantismo pela seguinte aproximação de opostos. Aparentemente idealista foi, na realidade, o primeiro momento do naturalismo literário. Cultivando o passado, procurou formas de compreender e explicar o presente. Pregando a liberdade formal, manteve-se preso aos modelos legados pelos clássicos. Embora marcado por tendências liberais, opôs-se ao nacionalismo político. E letra E, voltado para temas nacionalistas, desinteressou-se do elemento exótico, incompatível com a exaltação da pátria. O gabarito da questão é beta, letra B. Então, até esse momento o Brasil não tinha uma identidade literária própria. Então, quando o romantismo chega aqui, mesmo que seja um movimento originário lá da Alemanha e da europeia de modo geral, ainda assim, aqui o romantismo ganha novas proporções e métodos de se criar literatura. Questão 3. Levando em consideração o início do romantismo no Brasil e suas 3 gerações, isso seria aquelas da poesia, é possível identificar diversos autores brasileiros de destaque. Em relação a eles, julgue as afirmações abaixo. Primeira, Manuel Antônio de Almeida e José de Alencar são nomes importantes da terceira geração do romantismo. Primeiramente, José de Alencar, ele é um autor, não exatamente poeta, ele é mais da prosa. Então ele seria de uma outra classificação do romantismo. Mas essa questão extremamente, talvez tenha sido um erro, ela aborda dessa forma algumas coisas. Mesmo assim, ele não é dessa época. Ele é um pouco mais indianista. Casimiro de Abreu e Álvares de Azevedo são os principais representantes da segunda geração romântica, tendo escrito a maioria de seus poemas depois de 25 anos de idade. Essa afirmativa seria correta se não tivesse falado que eles dois morreram depois de 25 anos de idade. Isso não aconteceu. Terceira, Castro Alves, que era médico, representou muito bem a terceira geração, com poemas importantes como Navio Negreiro. Castro Alves, embora tenha feito essas coisas, não era médico. E ele, na verdade, tentou cursar em Direito. Quarta, Iracema é uma das obras mais relevantes de José de Alencar, autor pertencente à primeira geração do romantismo no Brasil. Exatamente, mas estranhamente, ele não é exatamente da primeira geração, mas faria sentido, porque a primeira geração é indianista. Então eu acredito que essa questão dê para dar uma amenizada.
Quinta, o romantismo no Brasil teve início com a publicação da obra A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, em 1844. Exatamente. Embora em alguns sites eu já tenha visto falarem que seria, na verdade, suspiros poéticos de saudades. Mas enfim, está correto que afirma. A gabarito da questão é letra E, de Epsilon. Questão 4, da PUC de Minas Gerais. Os fragmentos abaixo, retirados de obras da literatura brasileira, caracterizam a ideologia criada pelo indianismo, exceto, letra A, no o Guarani, o selvagem é o ideal, que o escritor intenta poetizar, despindo da costa grosseira e de que o envolveram os cronistas. B. Os tupis desceram para serem absorvidos, para se diluírem no sangue da gente nova, para viver subjetivamente e transformar numa prodigiosa força a bondade do brasileiro e o seu grande sentimento de humanidade. Letra C. Criaturas de Deus, de bons corpos e bom espírito, ainda sem religião, educáveis no bem ou no mal. Seria fácil trazê-las de sua virtude natural à virtude consciente do cristianismo, para sua eterna salvação. Era Pere, altivo, nobre radiante da coragem invencível do sublime heroísmo de que já dera tantos exemplos. O índio se apresentava só em face de 200 inimigos fortes e sequiosos de vingança. Letra E. Contra o índio de Tocheiro, o índio filho de Maria, afilhado de Catarina de Médici e genro de Antônio de Maris. Bom, a resposta dessa questão é a letra E. Ele não quer o que não tem a ver com o indianismo? Todas têm a ver, exceto a E, que não toca muito bem sobre o indianismo. Embora fale sobre o índio, ainda assim não faz sentido. Questão 5, da Universidade Federal de Espírito Santo. A leitura de Lucila, de José de Alencar, revela preferência pelo uso de regionalismos, visão idealizada da mulher, mesmo em seus aspectos negativos, sentimento indianista do autor, preocupação em exaltar a natureza, descrição materialista e carnal do amor. Novamente, beta. Então, a letra B é correta porque no livro, mesmo tendo temas como a prostituição, as mulheres são levadas depois à redenção e são purificadas. Questão 6 da FUVEST. A partir do texto, responda às questões 3 e 4. No caso, a quarta, que é a próxima, é a sétima. Sua história tem pouca coisa notável, fora Leonardo Algibebe, que significa mascate. Em Lisboa, sua pátria, aborrecera-se porém no negócio, e viera ao Brasil. Aqui chegando, não se sabe por proteção de quem, alcançou o emprego de que o vemos empossado, e que exercia, como dissemos, desde tempos remotos. Mas verá com ele no mesmo navio, não sei fazer o que, uma certa Maria da Hortaliça, quitandeira das praças de Lisboa, Salóia, que significa aldeã das imediações de Lisboa, rechonchuda e bonitota. O Leonardo, fazendo Cílio justiça, não nesse tempo de sua mocidade mal apessoada, e sobretudo era maganão, que é alguém brincalhão, ao sair do Tejo, estando a Maria encostada a bordo do navio, o Leonardo fingiu que passava distraído por junto dela, e com um ferrado sapatão assentou-lhe uma valente pisadela no pé direito. A Maria, como se já esperasse por aquilo, sorriu-se como envergonhada do gracejo, e deu-lhe também em ar de disfarce um tremendo beliscão nas costas da mão esquerda. Era isto uma declaração em forma, segundo os usos da terra. Levaram o resto do dia de namoro cerrado. Ao anoitecer, passou-se a mesma cena de pisadela e beliscão, com a diferença de serem, desta vez, um pouco mais fortes. E no dia seguinte estavam os dois amantes tão extremosos e familiares que pareciam sê-lo de muitos anos. O livro é Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Neste excerto, o modo pelo qual é retratado o início do relacionamento entre Leonardo e Maria, letra A, manifesta os sentimentos anti-lusitanos do autor, que enfatiza a grosseria dos portugueses em oposição ao refinamento dos brasileiros.
Não é porque, embora tenha um alto apego à cultura brasileira e à sua paisagem, se chama ufanismo, não é tão bem mostrado aqui no texto. Letra B. Revela os preconceitos sociais do autor, que retrata de maneira cômica as classes populares, mas de maneira respeitosa a aristocracia e o clero. Não é essa a resposta. Mesma coisa da A. Reduz as relações amorosas a seus aspectos sexuais e fisiológicos, conforme os ditames do naturalismo. Não é também. Opõe-se ao tratamento idealizante e sentimental das relações amorosas, dominante no romantismo. Exatamente, esse texto é um pouco diferente do romantismo, justamente pela, pelo ato direto que o homem teve em relação à mulher. Já um personagem, por exemplo, do romantismo, iria idealizar a mulher e ia ficar altamente triste, pessimista em relação a ela nunca falar com ele ou ele não conseguir falar com ela. A letra E evidencia a brutalidade das relações interraciais, própria do contexto colonial escravista. Não. Questão 7. Continuação da 6. No excerto, o narrador incorpora elementos da linguagem usada pela maioria das personagens da obra, como se verifica em aborrecer-se, porém, do negócio. Não. De que o vemos empossado. Também não. E ser rechonchuda e bonitota. Nesse livro, provavelmente pelo que a questão dá a entender, tem muitos personagens de língua coloquial. E rechonchuda e bonitota são partículas que muita gente usa no vocabulário comum. D. Vergonha de gracejo e amantes tão extremosos da letra E também não. Questão 8 do Instituto Paulista Mackenzie. Vocês mulheres têm isso de comum com as flores, que umas são filhas da sombra e abrem com a noite, e outras são filhas da luz e carecem do sol. Aurélia é como estas, nasceu para a riqueza. Quando admirava sua formosura naquela salinha térrea de Santa Teresa, parecia-me que ela vivia ali exilada. Faltava o diadema, o trono, as galas, a multidão submissa. Mas a rainha ali estava em todo o seu esplendor. Deus a destinara à opulência. Do texto depende-se que, letra A, os romances românticos regionalistas como Senhora exaltam beleza natural feminina. Não exatamente. B. Os romances realistas de Aloysio Azevedo denunciam o artificialismo da beleza feminina. Também não. As obras modernistas têm, entre outros, o objetivo de criticar a submissão da mulher à riqueza material. Não. D. A linguagem descritiva dos escritores naturalistas caracteriza a sensualidade e a espiritualidade da mulher. Não. A personagem feminina foi caracterizada sob a perspectiva idealizadora, típica dos autores românticos. Exatamente. Tanto que pode-se pensar que o narrador seria como se fosse um vassalo. Ele idealiza a mulher sem poder ter uma relação com ela. É uma relação de pessimismo e de puro teor fantasioso. Questão 9, também da FUVEST. Essa aqui é uma questão sobre o livro O Guarani. Ao final da narrativa, Ceci, que é uma filha de colonizadores portugueses, decide permanecer na selva com Peri, que é um filho de tribos indígenas. Peri não pôde viver junto de sua irmã na cidade dos Brancos. Sua irmã fica com ele no deserto, no meio da floresta. A decisão de Ceci traduz letra A. A supremacia da cultura indígena sobre a branca europeia, não exatamente. Letra B. A capacidade de renúncia da mulher que, por amor, submete-se a intensos sacrifícios, não. C. A impossibilidade de Peri habitar a cidade entre os civilizados, também não. D. Essa faz mais sentido. Entrelaçamento da civilização branca europeia e da cultura natural indígena. O texto do Guarani, com sua história e romance, afirma que a população brasileira é fruto do relacionamento entre portugueses e tribos indígenas, que hoje em dia, quando a gente estuda de forma mais histórica e menos idealizada, percebe-se que é mais pelo sangue e de forma brutal. Muito boa essa questão. Questão 10 da Universidade Estadual do Ceará.
Interessante que essa questão é sobre Iracema, e desculpe pelo spoiler para quem vai ler o livro. Iracema morre e no lugar que ela é enterrada, a terra passa a se chamar Ceará. Então achei uma coincidência bem interessante. Enfim, no texto aqui fala sobre a obra Iracema de José de Alencar. Muito além daquela serra que ainda azulou no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha ressentia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira. Tribo da grande nação tabajara, o pé graço e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra, com as primeiras águas. Ao caracterizar a Iracema, José de Alencar relaciona a elementos da natureza, pondo aquela em relação a esta, aquela seria a natureza, e a esta seria Iracema, em uma posição de vantagem. O que acontece é que, como você pode ver, mais rápida que a ema selvagem, nem a baunilha, que é uma flor que tem um perfume muito bom e também é feito para fazer doces que tem baunilha, nem é tão cheirosa quanto Iracema. Então, a letra D de Delta. Questão 11. Primeira afirmativa. A primeira fase do romantismo do Brasil foi marcada pela criação do herói nacional na figura do negro afrodescendente. Segunda afirmativa. A segunda fase do romantismo no Brasil é chamada de ultrarromântica, marcada pelo forte pessimismo. E terceira afirmativa. A terceira fase do romantismo no Brasil foi caracterizada pela poesia social e libertária. Sobre essas fases do romantismo, estão corretas as afirmações. Letra E. Isso porque na afirmativa 1 ele fala do indianismo, ele fala de uma criação de um herói nacional que é justamente o índio, ou melhor, o indígena. Afirmativa 2, a segunda fase do romantismo no Brasil é chamada de ultrarromântica, marcada pelo forte pessimismo. Exatamente. E a terceira, mesma coisa, também chamada de condorerismo. Letra E de Epsilon. Questão 12 da Universidade Federal de Roraima. A obra romanesca de José de Alencar introduziu na literatura brasileira 4 tipos de romances: indianista, histórico, urbano e regional. Desses 4 tipos, os que tiveram sua vida prolongada de forma mais clara e intensa até o modernismo, que é o movimento posterior, ainda que modificados foram: letra C de Ti, é uma letra grega, urbano e regional. Eles foram os que sobreviveram mais conforme os anos e mudanças de percepções e ideologias das pessoas. Tiveram fervor e muita gente lia essas histórias. Questão 13 da FAO. O indianismo de nossos poetas românticos é... letra E. Uma forma de apresentar o índio como motivo estético. Idealização com simpatia e piedade, exaltação da bravura, do heroísmo e de todas as qualidades morais superiores. Exatamente isso, porque um herói nacional é aquele que tem todas as morais de uma sociedade impregnadas nele. Questão 14 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Considere as afirmações abaixo sobre o romantismo no Brasil. Primeira. A primeira geração de poetas românticos no Brasil caracterizou-se pela ênfase no sentimento nacionalista, tematizando o índio, a natureza e o amor à pátria. Correto. Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e Fagundes Varela, representantes da segunda geração da poesia romântica, expressam sobretudo um forte intimismo. 3. A poesia de Castro Alves, cronologicamente seria na terceira geração romântica, apresenta importantes ligações com a estética barroca, pela religiosidade e o tom místico da maioria dos poemas. A resposta seria a letra C. Mas por que não é a 3? É justamente pelo fato de que o romantismo não tem fortes ligações com a estética barroca, que era muito rebuscada e erudita de certa forma, e o romantismo tem uma linguagem mais coloquial, exatamente esse é o século. Hoje em dia talvez a gente veja como algo difícil, mas na época essa era a linguagem comum. Pela religiosidade que não tem muito a ver e o tom místico da maioria dos poemas.
Embora tenha fantasia, não tem essa misticidade que você vê no barroquismo. Questão 15 da Universidade Federal do Pará. Na época da independência do Brasil, quando o nosso país precisava autoafirmar-se como nação, entrou em vigência entre nós um estilo de época que, pelas ideias de liberdade que professava através de sua ideologia, se prestava admiravelmente a expressar os anseios nacionalistas. Tal estilo foi: letra A, romantismo; B, barroco; C, realismo, naturalismo, modernismo ou neoclassicismo. Seria o romantismo, pela terceira geração dele, que é o condorerismo, a poesia da liberdade ou social. Questão 16 da FUVEST. A identificação da natureza com o sofrimento humano, a tragédia perene do amante rejeitado, o jovem andarilho condenado à vida errante em sua curta eternidade, a solidão do artista e, enfim, a resignação e a reconciliação é sentida um pouco por certo. O texto acima enumera preferências temáticas e concepções existenciais dos poetas românticos. Questão 17, da Universidade Federal do Pará. A liberdade de inspiração pregada pelos românticos correspondia também à liberdade formal. Esta peculiaridade possibilitou a mistura dos gêneros literários e o consequente abandono da hierarquia clássica que os presidia. Como consequência, no Brasil, letra A, observa-se um detrimento da poesia em favor da prosa, não exatamente. B, registra-se o abandono total do soneto, não exatamente. C, verifica-se a interpenetração dos gêneros, o que muito enriqueceu os já existentes, possibilitando o aparecimento de novos. O que acontece, e por que a letra C é a correta, é porque nessa época os textos, embora existisse o barroco e etc., ainda com o romantismo, deu-se um novo ar de liberdade e estudo dos gêneros que já existiam e a criação de novos temas e gêneros. Esse é o interessante do barroco, quer dizer, do romantismo no Brasil. Questão 18 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sobre Gonçalves Dias é correto afirmar: letra A, natural do Ceará, escreveu obras indianistas como A Confederação dos Tamoios e o Birajara. Ele não escreveu essas duas obras, embora ele fosse da parte indianista, que seria a primeira geração. Essa obra foi escrita por Gonçalves de Magalhães, que também fazia parte da primeira geração. Letra B. O poeta gaúcho destacou-se dentro do romantismo pela poesia lírica e sentimental, como por exemplo Lira dos 20 anos e A Noite na Taverna. A Lira dos 20 anos foi feita por Álvares de Azevedo. C. Essa é a resposta. O poeta maranhense, um dos principais representantes do romantismo, escreveu poesias sentimentais e poemas de enaltecimento do índio, como por exemplo Timbiras. O interessante é que Timbiras é um povo tradicional indígena que é do Maranhão. E a resposta é a letra C. Essa aqui é uma questão muito boa. A próxima também é melhor. Eu diria que a próxima é melhor e essa aqui é a segunda melhor. Questão 19. Assinale a alternativa que completa adequadamente a asserção. O romantismo, graças à ideologia dominante em um complexo conteúdo artístico, social e político, caracteriza-se como uma época propícia ao aparecimento de naturezas humanas marcadas por letra A, teocentrismo, hipersensibilidade, alegria, otimismo e crença. O romantismo não tinha nenhuma crença em algum tipo de salvação. Na verdade, era justamente o contrário. Em movimentos muito mais pessimistas, como o baronismo, na Europa aconteceu um suicídio, não diria interessante, mas de certa forma para mostrar o impacto que teve o escritor Goethe, que é o Goethe, eu não sei muito bem o nome. Ele fez a primeira obra, uma das primeiras obras românticas, que foi Os Sofrimentos do Jovem Werther. Os livros tiveram o impacto de fazer um monte de gente cometer suicídio. E alegria e otimismo, com certeza, depois dessa minha explicação, não chegam muito perto. Depois tem o etnocentrismo, insensibilidade e descontração, mesma coisa da A, não é? E a D também é a mesma coisa, se for B, e só sobraria a C e a E.
que A é, no caso está errada, pela alegria, desconotação e crença no futuro. Tá errado. Seria a C de ti. Egocentrismo, hipersensibilidade, melancolia, pessimismo, angústia e desespero. Perfeita questão. Muito boa mesmo. Porque aí você dá um cheque no que realmente é o romantismo. Essa aqui é uma questão um pouco saudosista. Questão 20. Justamente porque lembra um pouco maternal, quando você tinha que marcar número 1, onde é que fica o número 1 na próxima tabelinha, marque, etc. Bem parecido. Numere a coluna da esquerda de acordo com a coluna da direita, tendo em vista a poesia romântica brasileira. Primeira geração, segunda e terceira. Aí, entre parênteses, estão os termos. Primeiro termo tem abolicionismo, que pertence à terceira geração, que é o condorerismo. Condor, na verdade, tem a ver com a ave, que, se eu não me engano, é uma ave branca, acredito eu. Enfim, a 3, condorerismo, 3 de novo. Autocomiseração exacerbada. Autocomiseração, no caso, seria como se fosse uma... É como se fosse, literalmente, você ter pena de si mesmo de uma forma muito agressiva, assim. É quando o cara se faz de coitadinho, só que é tão absurdo. Bom, letra ela ficaria com o 2, segunda geração, ultrarromantismo. E a segunda, obsessão pela morte, também, segunda geração. Aí depois tem indianismo e nacionalismo, que seria 2-1 seguidos. A única que faz, que é coesa a nossa sequência, seria 3-3-2-2-1, que é de escola, ou de epsilon, se preferir. Bom, essas aqui foram as 20 questões de romantismo. Romantismo é um movimento bem interessante e bem importante para a literatura brasileira. Ele não é difícil, mas você tem que estudar e praticar bastante para sua interpretação estar em dia, porque às vezes tem questões que exigem uma interpretação melhor e o óbvio às vezes não é a resposta certa. Bom, obrigado. Eu sou o caçador de questões e boa sorte, soldado ou soldada, no seu vestibular. Agradeço.